Agora sim, vamos conversar com Pedro Rodrigues, que é sócio do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Pedro, muito bem-vindo ao Mercado Aberto, prazer contar com você. Pedro, tenta contar para a gente um pouco, é difícil prever, né, o que vai acontecer no mercado de petróleo, mas essa estratégia desenhada por Donald Trump para tentar reabrir o Estreito de Hormuz, formando essa coalizão, países asiáticos, europeus, qual a chance disso dar certo e qual a chance disso provocar algum alívio no mercado internacional de petróleo, na sua avaliação? Amanda, é um prazer falar com você. Bom dia. Como você colocou na matéria, né, o preço está extremamente volátil, né? Então o mercado ele fica aguardando sempre notícias e, lógico, ligadas principalmente à reabertura do Estreito de Hormuz. Mas eu acho que não é só o Estreito de Hormuz que está fazendo esse preço, né? Se você pegar várias outras, né, infraestruturas de petróleo foram atacadas, né, na Arábia Saudita, no Kuwait, no Emirados Árabes Unidos, né? Você, quando fecha o Estreito de Hormuz, Amanda, os navios ficam bloqueados, então o preço do seguro sobe, começa a faltar navios, né? O Iraque, ontem, o Kuwait anunciaram que vão ter que parar, né, de produzir petróleo em determinados campos. O que vai acontecendo, né? Esse fechamento ele vai escalando para outros problemas, né? Outras variáveis que vão acompanhando esse fechamento, o que vai tornando cada vez mais estrutural essa alta do preço do barril e vai tornando cada vez mais difícil o preço voltar para um patamar de equilíbrio, né, que a gente estava vendo antes da guerra, mesmo com a abertura do Estreito de Hormuz, né? Então o Estreito de Hormuz eu diria que é o primeiro gatilho, mas esse gatilho ele vai gerando essas outras variáveis. Então, se abrir o Estreito de Hormuz, cada vez que ele fica fechado por mais tempo, mais difícil é para o preço voltar, né? E como você mostrou, o preço ele vai se comportando de acordo com os dizeres, né, e falas dos políticos envolvidos, principalmente do presidente Trump, né? E eu acho que o mercado, muitas vezes, Amanda, foge um pouco do racional, né, de ou não ajudarem os Estados Unidos a abrir o Estreito de Hormuz, ou talvez pagarem para ver, né, se o Estreito continuar fechado, como é que esse preço vai se comportar, o que vai acontecer. Agora, o que eu vejo é que, do ponto de vista da guerra, esse nó vai se tornando cada vez mais um nó cego, e, mais uma vez, esses problemas, essas outras variáveis vão se tornando estrutural na formação e nesse preço mais alto do barril, o que vai tornar cada vez mais difícil a gente ver preços mais baixos. Pedro, vamos explorar, eu acho que você toca num ponto assim, nevrálgico, fundamental. Você está dizendo que essa mudança de preço é estrutural. Antes da guerra a gente observava o barril do petróleo do tipo Brent cotado mais ou menos aí ao redor de $65, acho que fechou em 70 ou 72 na véspera da eclosão do conflito, na sexta-feira anterior ao sábado do primeiro ataque israelense e norte-americano ao Irã. Quando você fala essa mudança estrutural de patamar do preço, você está imaginando esse patamar em média em quanto? E como é que isso vai mudando de acordo com o cenário? Porque o que você descreve aqui é um efeito dominó, que esse patamar mais alto do petróleo deve se prolongar. Você está imaginando uma média, aí, pelas contas do Centro Brasileiro de Infraestrutura, do barril do petróleo em quanto durante o ano, em quanto tempo? Durante quanto tempo isso deve se prolongar? Olha, Amanda, essa é a pergunta do bilhão de dólares, né? Porque exatamente nesse momento o que a gente está vendo é extrema volatilidade. Então é difícil a gente dizer o que vai se tornando estrutural e o que vai se tornando ainda efeito guerra. Eu vou dar um exemplo para você. Em 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, em fevereiro de 2022, o barril também ultrapassou a barreira dos $100. Mas logo depois, né, você teve um embargo ao petróleo russo, você teve ali uma certa confusão, o petróleo se manteve um pouco nesse patamar, mas logo depois ele veio caindo e o preço guerra virou estrutural e o petróleo voltou ali a caminhar abaixo dos $70. Por quê? Porque o mercado entendeu e conseguiu ver que o risco, ali, o prêmio de risco da guerra da Rússia, a guerra, de certa forma, foi controlada, né? O petróleo russo achou outros mercados, ou seja, para efeitos de preço, né, o fator guerra teve ali de certa forma, um arrefecimento e o mercado se habituou àquele fator de risco e foi refletido no preço. Nesse momento, eu acho que é muito difícil a gente dizer, porque como a gente viu, né, qualquer tipo de fala, a gente não tem nenhum tipo de cenário ou nenhuma luz no fim do túnel para entender, né, em quanto tempo esse Estreito de Hormuz vai ficar fechado e por quanto tempo ficar fechado, qual vai ser o efeito dominó nas outras variáveis. O que a gente já está vendo
como eu falei anteriormente, é que determinados países já estão deixando de produzir petróleo, parando suas produções. É interessante a gente ver isso, Amanda, porque muitas vezes a gente acha que só de abrir o estreito, né, e abrir esse canal logístico, rapidamente o petróleo volta a escoar, né, os campos voltam a produzir, e não é bem assim, né, não existe um botão ali de on e off que você consegue desligar, então mais tempo vai sendo necessário para voltar essa produção. Mas eu diria para você que é difícil nesse momento a gente dizer, principalmente por toda essa volatilidade e ainda a maior parte desse efeito, na minha opinião, desse preço a $100, ainda é o fator guerra, né? Ainda são os ataques, né? Se a gente pensar desde o início da guerra, a gente teve 16 navios petroleiros atacados. Eu acho que quando você começa a guerra escala, e não só o bombardeio a áreas militares, né, o bombardeio a determinados líderes lá no Irã, ou mísseis em Israel, quando começa a atacar a indústria de petróleo, começa a atacar infraestruturas da indústria de petróleo, é que eu acho que esse preço foi escalando até a gente chegar nesses $100 que a gente está vendo. Agora, quanto tempo vai recuperar é difícil dizer, principalmente a gente não sabe se o Irã vai continuar atacando as estruturas de petróleo de outros países, né? Tem sempre aquele risco dos Estados Unidos atacar a tal ilha que fica no Irã, que é responsável por 90% do escoamento, né, da logística do petróleo, do próprio petróleo iraniano. Então, essas variáveis ainda estão muito em aberto. Então, eu diria para você que é muito difícil a gente saber o que é estrutural no preço e o que ainda é fator guerra. E de qualquer forma, isso gera um efeito dominó também na economia, né, Pedro? Quando você fala que é difícil de mencionar quando a vazão e a logística e a produção de petróleo voltarão ao normal, certamente acho que a gente não está mais olhando nesse ano a preços de $65. Você vai ter uma média de preço maior, né? Como é que isso bate na economia lá na frente? Você acha que quais são os países que estão em risco? São os países asiáticos, são os grandes consumidores desse petróleo do Golfo Pérsico? Quando a gente olha essa balança de ganhadores e perdedores, os Estados Unidos, obviamente, também sofrem com a alta do petróleo, porque o mercado deles repassa esse preço imediatamente, né? Eu acho que aí, Amanda, quando a gente fala, né, de preços, muitas vezes, não, o mercado asiático vai ser mais afetado porque o barril, o petróleo físico, né, do Golfo Pérsico vai mais para o mercado asiático. Na verdade, o mercado do petróleo é uma commodity, né, então não vai faltar petróleo. O que vai acontecer é que o preço que vão pagar pelo petróleo vai ficar muito mais alto e aí vão acontecer esses fatores que você colocou, né? Aumento da inflação, desaceleração das economias, né? Porque por mais que o petróleo tenha perdido o seu reinado, ele ainda não perdeu a sua importância, né? Então os países ainda dependem muito do petróleo para uma série de atividades, né? Então quando a gente tem 20% do fluxo mundial bloqueado ali no Estreito de Hormuz, a gente não quer dizer que aquele petróleo, aquele barril físico que vai para a Índia ou que vai para o Japão, né, esses países vão ficar sem petróleo. O preço do mundo inteiro vai subir, que é o que a gente está vendo agora. Eu diria para você que existem dois lados de perdedores e ganhadores. Eu acho que o lado dos perdedores, né, pelo lado da demanda, é o que a gente está vendo de desaceleração econômica, movimentos inflacionários e outros nos países que são consumidores de petróleo. Mas existe também o lado dos perdedores, dos ofertantes, né? Principalmente, aí sim, os países do Golfo Pérsico, porque ao mesmo tempo que o petróleo vai subir de preço, o que poderia favorecer países como a Arábia Saudita, o Iraque ou o Kuwait, eles não estão sendo favorecidos porque tiveram um corte, né, no fluxo da sua produção. Por outro lado, né, países que são produtores de petróleo, como o Brasil, os Estados Unidos, que não estão envolvidos ali nesse bloqueio logístico, acabam se favorecendo, como as empresas de petróleo também, porque tem petróleo mais caro. Então, acho que esses são os vencedores e perdedores, né? Se a gente pensar, Amanda, 90% da receita da Arábia Saudita vem do petróleo, né? 80% do fluxo de petróleo produzido na Arábia Saudita passa pelo Estreito de Hormuz, só 20% consegue sair via dutos, né? Se a gente olhar para o Catar, a situação ainda é pior. O Catar é um grande produtor de gás natural e foi obrigado, depois de um ataque de drones, a fechar a sua planta chamada Ras Laffan, ou seja, não existe mais gás do Catar produzido e escoado pelo Estreito de Hormuz, o que se provoca ainda também... Oi. Pedro, não, excelente, é que a gente só tem mais 2 minutinhos e eu queria muito trazer essa conversa para o Brasil. Você acha que as medidas anunciadas até agora para o governo são suficientes ou elas são só o início de um cardápio, um arsenal que pode ser usado? E quais outras medidas podem ser tiradas da cartola
para o governo para mitigar, pelo menos, uma eventual alta do preço do petróleo, caso a Petrobras seja obrigada a repassar? A Petrobras vai ser obrigada a repassar esse preço, porque a defasagem ainda continua muito grande, tanto do diesel como da gasolina, né? Amanda, olhando por dois lados, pelo lado da Petrobras, eu acho que a Petrobras é muito difícil, né, ela não repassar se o preço continuar subindo, né, principalmente em razão desse risco de desabastecimento. A Petrobras hoje ainda é a maior produtora, né, a maior refinadora de combustíveis e vendedora de combustíveis no Brasil, mas o Brasil importa combustíveis, portanto, não repasse significa, né, que os importadores não conseguem importar e a gente acaba ficando curto, né, short de combustível, principalmente de diesel, aqui no Brasil. Então, acho que a Petrobras, uma hora ou outra, dependendo do cenário desse preço, ela vai ser obrigada, né, a gente não sabe dizer quando, em razão da mudança da política de preço, que hoje não segue mais a PPI, mas eu acho muito difícil ela não repassar esse aumento se ele continuar acontecendo. Pelo lado das medidas do governo, eu acho que o governo está tentando tampar o sol com a peneira. Essas medidas, ele tenta, de alguma forma, reduzir o preço, porém é impossível dizer que essa redução chega na ponta. E o governo cria determinadas figuras, preços abusivos dos postos, preços especulativos das distribuidoras, figuras que, na realidade, verdadeiramente, o fato é que não existem. Existe, sim, uma cadeia de combustíveis no Brasil, os preços, muitas vezes, são repassados ou não, em razão da logística, em razão de N variáveis, e não só da diminuição do preço pelo governo dos impostos ou pela Petrobras. Então, o que o governo tenta fazer é impossível. E, na minha opinião, como eu coloquei, esse preço ainda não é estrutural. Então, está tentando, de alguma forma, mitigar esse aumento momentâneo, mas isso não quer dizer que vai resolver o aumento estrutural de preços, caso esse preço fique mais alto. Para o governo fazer isso, tem sempre aquela velha trípede, né? O governo precisaria reduzir os impostos, discutir a reforma tributária, redução dos impostos nos combustíveis, melhorar a concorrência no refino, tirando a Petrobras como agente dominante e coibindo aí medidas, né, como cartel, sonegação fiscal, que são tão ruins para o setor de combustíveis no Brasil. Só assim que se consegue diminuir o preço de forma estrutural, mas não com medidas como foram anunciadas.